Irmãs, nosso encontro hoje vai ser falar sobre a educação dos filhos. E antes de eu chamar minhas irmãs aqui, eu gostaria que você se colocasse num lugar para receber. Amém? Nós não vamos subir aqui para falar como fazer, o que deve, o que é certo, o que é errado. Não, nós vamos compartilhar. Nós vamos instruir. E eu creio que durante a conversa, durante nossos testemunhos, durante os nossos depoimentos, nós oramos para que isso acontecesse, que o Espírito Santo fosse mostrando, fosse... Sabe quando a luzinha no desenho animado aparecia? Plim! Essa luzinha que vinha uma ideia e fala, olha, isso eu preciso fazer. Olha, isso eu tenho que parar de fazer. Uia, que Deus está mandando eu fazer de novo o que eu fazia e parei. Então, assim, mais do que olhar para nós como donas da verdade, que nós não somos, eu quero que você receba da parte de Deus essa noite. Amém? Eu quero que Ele ministre você. Porque eu sei que você veio até aqui para receber algo da parte dEle. E ser mãe é muito fácil, né? É ter gerar e dar, porque Deus nos deu tudo o que nós precisávamos para acontecer o milagre de gerar vida. Amém? Ele nos projetou, Ele nos fez geradoras de vida. Então, na natureza, Ele nos capacitou a gerar. Mas Ele nos diz que nós devemos instruir os nossos filhos, amar os nossos filhos, porque eles são herança do Senhor. Eles são presentes do Senhor para nós. Amém? E nós precisamos ministrar os nossos filhos. E para isso nós precisamos buscar em Deus essa capacidade. E hoje nós vamos estar aqui falando exatamente algumas coisas que Deus tem ministrado no nosso coração, nos nossos anseios, nos nossos medos, nos nossos desafios do dia a dia, para criar os nossos filhos. Amém? Então, em nome de Jesus, coloca o seu coração para receber. Diz para o Senhor, Senhor, eu quero receber de Ti nesta noite. Usa essas mulheres para falar comigo. Eu quero, em nome de Jesus, não olhar com olhar de crítica, não olhar com olhar de que, que ela está falando, isso não existe. Não, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz nesta noite. Amém? Porque nós não viemos aqui só para conversar. Nós oramos, nós nos consagramos, nós buscamos conhecimento, nós estudamos a palavra de Deus para realmente falar algo do céu para você. Amém? Você crê que a palavra de Deus tem tudo o que você precisa saber? Pois foi nela que nós fomos buscar toda a instrução para ser passada hoje à noite. E eu quero chamar aqui minhas amigas. Amém? Vem aqui, pastora Kátia, a Patrícia, que é líder ali da Geração Kids, a Val, que é líder do Ministério de Casais, vão se sentando aqui, fica à vontade. A Sandra, líder de intercessão. Você pode aplaudir o Senhor por elas? Gente, é um desafio, viu? Pode sentar lá. Não? É um desafio. Agora é um desafio achar os microfones, né? Quem que vai me ajudar aqui? Achar os microfones para elas conversarem. Aqui, ó, vocês vão trocando aqui. Já está até ligado, amém? Tem mais algum aí? Tem? Amém, glória a Deus. Aí uma vai passando para a outra, né? A gente vai dividir aí as experiências. Amém, irmãs? Glória a Deus. Então, bom, é um desafio para mim, mas eu gosto de desafio porque quando Deus capacita, Ele nos dá toda a direção, viu, irmãs? Então, naquele encontro que nós fizemos para falar sobre sexo, lembra? Lá na chácara, nós tivemos um encontro meio secreto lá naquela chácara, e conversamos sobre os assuntos calientes. Dei dicas aí que tem mulher pondo em prática, viu? Maridão ficou tudo feliz. E eu creio que muitas foram libertas e hoje estão tendo uma vida sexual abençoada. Caliente sim, porque o sexo é bom e vem de Deus, né? E a gente precisa aprender que tudo que Deus fez é bom. Então, nós ensinamos lá na chácara, foi desafiador. Eu quero uma também, viu, irmã? Ai, obrigada. E agora, quando a gente falou que a gente ia falar sobre a educação de filhos, eu quero deixar claro que a educação da mãe cristã,
tá? Eu não vou falar aqui para mães que não têm os princípios que nós temos, que é baseado na palavra de Deus. Porque ser mãe, hoje, cristã, é desafiador. Porque nós estamos num mundo, né? E o mundo jaz do maligno, o mundo tem tantas coisas que estão ensinando, e tudo fora da palavra de Deus. Então, assim, nós precisamos nos equipar daquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. E nós precisamos saber que a receita que dá certo é aquela daquele que criou todas as coisas, que é a do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui, hoje nós vamos falar algumas coisinhas, e antes de falar, eu quero que a Pati se apresente, a Val, a pastora Kátia, a Sandra, e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Amém, Pati? Pode ser você? Amém, pode. Eu sou a Patrícia, mas sou a Pati, mais conhecida como a Pati da antiga Mirim, que agora é geração Kids. Já estou na comunidade há 11 anos já, e também sou educadora, né? Trabalhei na área da educação. Estou terminando agora, cursando o meu curso de pedagogia agora, para terminar. Então, essa sou eu. Mãe de uma menina de 10 anos, e sou casada com meu esposo maravilhoso, que está lá em São Paulo. Um beijo para o meu marido, Jonas. Te amo, amor. Ele está assistindo? Gostei. Ele está assistindo, amor. Declaração online. Te amo, amor. Um beijo. Eu sou a Val, sou do Ministério de Casais, do Ministério Aliança. Estou aqui já há 12 anos. Sou mãe da Milena, de 20, da Vitória, de 14. Então, eu vou falar com vocês um pouquinho de maiores, né? Eu vou falar da minha experiência. O meu ministério que eu trabalho é famílias, né? Mas eu trabalho mais na área de desenvolvimento emocional. Então, eu quero falar um pouquinho também sobre isso, porque na educação nós temos que entender a necessidade emocional dos nossos filhos. E eu creio que o que Deus tem para nós é que Ele vai agregar bastante valor na nossa educação, porque eu diria que a educação ela é de pais para filhos e de filhos para pais. É uma relação de dois, né? E que começa dentro de um casamento sólido, forte, estruturado. Então, espero que vocês sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Kátia, esposa do pastor Nelson, mãe da Gabi, de 20 anos. É uma honra estar aqui. Como a Gê falou, nós não estamos aqui sendo a dona da verdade, não. Nós vamos trocar a experiência do que nós temos vivido, porque, que nem a Paty tem uma menina de 10, aí a gente vai aumentando um pouquinho. Nós vamos trocar as nossas experiências aqui em Deus para juntas, umas auxiliar as outras, porque juntas nós somos mais fortes. E a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, ela é uma igreja para toda a família. Então, todos são alcançados. Amém. E hoje, que nós sejamos instrumentos de Deus juntas, para poder caminharmos em direção ao que o Senhor tem para nós como família, o que o Senhor tem para nós como mulheres, o que o Senhor tem para nós como mães. E eu creio que é desafiador para nós estarmos aqui, mas eu creio que é algo que vai romper em nós e através de nós. Amém. E vai romper em vocês e através de vocês. Nós não seremos mais a mesma juntas, nós seremos cada vez mais equipadas pelo Senhor, cada vez mais alinhadas no Senhor, com o nosso foco nele, sabendo que Ele é a direção para todas as coisas. Porque não é de palavras, mas é o que Ele tem revelado a nós, é o que Ele tem falado a nós. E juntos nós somos mais fortes. Amém? Amém. 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 Graças e paz, meninas. Boa noite. Sou a Sandra, intercessora, serva do Deus vivo. Amém. Eu creio que ninguém é tão vazio que não tenha nada para dar. Ninguém é tão cheio que não tenha um pouco para receber. Amém. Eu sei que aqui tem mulheres guerreiras, capacitadas, cheias do Espírito Santo, que servem o mesmo Deus que eu sirvo e que poderia estar até aqui, dando o teu exemplo de mãe, contando da tua experiência, mas eu creio que juntas a gente vai ser edificada, amém? E que você possa abrir teu coração nessa noite para ouvir cada uma de nós na unção do Espírito Santo, porque eu creio que é o Espírito Santo que vai usar a nossa vida e já está usando para falar com você, Amém. porque Ele é bom e Ele tem um propósito na gente estar aqui. Eu falei para o Senhor antes de sair da minha casa que Ele possa colocar a boa palavra na minha boca, e que se uma palavra que sair da minha boca edificar a tua vida,
e penetrar no teu coração, ela muda uma história. Aleluia. Porque não vai ser da minha boca, vai ser da boca de Deus, amém? Amém. Porque eu estou me consagrando, como todas, para o Senhor falar com vocês. Amém. Eu tenho uma filha linda que está ali atrás da câmera, uma bênção, uma mulher virtuosa, glória a Deus. Um filho de 34 anos, 3 netas que eu amo. E vou falar um pouquinho daqueles que já estão crescidos, né? Eu creio que nós temos que viver cada momento com os nossos filhos, porque eles vão embora. Amém. Mas quando nós vivemos intensamente com eles, eles vão, mas eles ficam perto. Isso é mais importante. Amém. Poder colher esse fruto, viu? Deles ir e permanecer junto com você. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Na sala dos bate-papo. Estava nervosa. Mas Deus é que faz, né? Amém. Quando entra no descanso, fica mais fácil. Eu sou a pastora Jerusa, tenho 2 filhas, a Isabela e a Amanda. Isabela de 12. Então, quem se identifica, adolescente, amém? E tenho uma de 9, que ainda está numa fase ainda bem tranquila. Amém? Então, a gente tem algumas coisas para estar compartilhando e eu creio que vai ser maravilhoso. Nós vamos falar sobre 3 características, na verdade, específicas das responsabilidades dos pais, tá? Mas hoje nós vamos falar das mães, porque é o nosso culto de mulheres. Então, a gente vai falar em 3 áreas. A primeira delas é amar, a segunda é instruir e a terceira é disciplinar. Amém? Essas 3 vão andar juntinhas e você vai entender por quê. Amar, porque a herança do Senhor, diz no Salmo 127:3, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Amém? 127:3 nos Salmos. Amá-los significa uma completa aceitação de suas pessoas, como dádivas recebidas das mãos de Deus. Como eu disse, os filhos são presentes do Senhor para nós. Amém? E tudo que o Senhor faz é bom. Isto inclui a disposição, olha aí, irmãs, de nos sacrificar para o seu bem. Implica um compromisso constante com Deus, a fim de criá-los para a glória do Senhor. Eu louvei a Deus porque hoje nós começamos o culto e no meio do louvor eu falei, é tudo que nós precisamos, fazer tudo para a glória de Deus. E nós temos que ter essa convicção que os nossos filhos foram gerados, foram criados e foram nos dados para a glória de Deus. Amém? E baseado no que está dizendo aqui, irmãs, eu queria que vocês comentassem sobre essa disposição de nos sacrificar. Como que você vê essa frase? A disposição de nos sacrificar. Você pode começar, Sandra? Eu creio que se doar. Né? A mãe, acho que aqui todas que são mãe, aquelas que serão vão saber, e aquelas que são filhas, também pode sentir isso. Uma mãe, ela sempre coloca o filho em primeiro lugar. Amém? Nossos filhos primeiro. Né? Muitas vezes, eu creio que as realidades são diferentes, por isso não existe uma regra. Cada família tem uma realidade, cada filho tem uma criação. Tem aqueles que têm o casal crente, no meu caso, meu marido ainda não é convertido, então existe um jugo desigual. Então, tem todo um contexto, amém? E eu creio que se sacrificar realmente é colocar o filho em primeiro lugar. Primeiro ele, depois eu. Porque... Milena, a juventude é uma bênção, gente. Né? A juventude é uma bênção, disposta. Deixa eu falar rapidinho sobre sacrificar, é impressionante. Nós somos uma antes de ter filho, depois nós nos tornamos outra depois de ter filhos, né? Eu lembro que eu ia no shopping, eu só via coisa para mim. Aí depois eu comecei a ir no shopping e só olhava coisa de criança. Acontece isso com vocês também? É impressionante, viu, gente? Muda tudo. Até eu falo que tem um período depois da maternidade que a gente fica meio alienada. A gente foca tanto neles que a gente fica até meio assim, meio relaxadona, né? Aí depois que a gente acorda e fala, opa, eu também tenho que cuidar, porque eu tenho um marido, né? Eu tenho que me cuidar também, né? Então,
tem essa história de, naturalmente, a gente se doa com facilidade para os nossos filhos. É uma coisa que acontece até meio que natural, porque eu falo que tem coisas que a gente descobre depois que a gente se torna mãe, que a gente tem capacidades incríveis, não é? Hein, Val? Não multiplica a nossa capacidade? Parece que tem coisa lá dentro que a gente não sabia que conseguia fazer e descobre que consegue fazer. Fala um pouquinho disso aí. Eu queria falar um pouquinho dessa renúncia aí que a gente está falando, dessa doação. Quando nós nos tornamos mães, a gente não tem um manual, né, meninas? Não temos esse manual, nós aprendemos na prática. E nem sempre sai da forma que a gente esperava. Mas, como a Gê falou, nós nascemos para ser mãe. Está em nós o instinto de ser mãe. E está em nós também essa habilidade de doar, de renunciar, de abrir mão, de colocar eles em primeiro lugar, né? E aí, o que eu queria falar para vocês? Normalmente, os 7 primeiros anos da vida da criança é quando você está formando o caráter dela. E aí, nós, a mulher do século XXI, muitas vezes, nós somos obrigadas a sair trabalhar fora. Nós precisamos fazer isso. E aí, essa renúncia não é tão fácil quando você tem que escolher entre o trabalho e uma creche, entre o trabalho e uma babá. E aí que vem essa doação depois, porque você é a mulher que trabalha fora, você tem o papel da esposa, mas você não deixou de ser mãe. E aí você tem que suprir essa necessidade da criança. Então, assim, eu acho que o amor da maternidade é algo que só pode vir do coração de Deus, né? É um amor que ele multiplica e ele capacita. Então, se tem mães aqui que têm dificuldade, ou tem meninas que têm medo de ser mãe, não tenham medo, porque Deus ele vai trazer a seu tempo tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Tudo é tudo, não é um pouco, é tudo, né? Então, e aí eu queria entrar na questão de a gente também entender as nossas necessidades. É o que a Jerusa falou, quando a gente tem o filho, é complicado você viver os dois papéis, muitas vezes, de você ser mãe e você ter a cobrança do marido, porque tem mãe que ela projeta muito, assim, uma afeição muito grande na criança, ela esquece um pouco do marido. E isso é uma linha dela, né? E essa é uma linha perigosa. Então, não é porque nós somos mães que a gente não vai cuidar de nós, viu, meninas? A gente tem que cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional e crer também que o Senhor vai capacitar para a gente cuidar dessa criança da melhor forma, né? Porque Deus fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e ele vai nos capacitar. Amém. Sobre, a Val falou sobre trabalhar, né? E eu vejo que, hoje em dia, as mães que trabalham, às vezes, elas são muito cobradas, elas se cobram muito, né? Antes da gente fazer esse bate-papo, a gente se reuniu, e a Paty até fez um comentário sobre isso, Paty. Eu achei tão rico, se puder compartilhar. Então, quando a mãe se vê no desafio de ter que trabalhar fora, gera nela também a culpa, porque ela vai ter que deixar essa criança numa creche, ela vai ter que deixar essa criança com uma avó, ela vai ficar um tempo, um período fora de casa, porque, geralmente, algumas mães têm o privilégio de trabalhar meio período, e o outro meio período conseguir ficar com as crianças, ter esse aconchego, né? Mas tem algumas mães que não, e que elas precisam, têm uma necessidade, não é, às vezes, por luxo, né, como a gente comentou, mas é porque há uma necessidade dela trabalhar fora. E o que a criança ela espera quando a mãe vai trabalhar fora, né? Ela espera que ela seja comunicada e que a mãe diga para ela que ela não vai ficar sem essa falta. Então, mãe, você que trabalha fora, você precisa, quando voltar para o lar e voltar para essa criança. Ela aguarda a tua atenção. E que você não se sinta culpada, porque para a criança não é a quantidade do tempo que você passa com ela, nem para o adolescente. Não é a quantidade, se você vai passar 14 horas com ela, 8 horas com ela, não. Mas é a qualidade da atenção que você vai dar para teu filho quando você chegar do trabalho. Não há culpa, irmã. Se Deus te deu o trabalho, Deus também vai te dar a estratégia de como dar essa atenção para o seu filho quando você chegar. Eu até comentei com as meninas assim, ó, vai fazer janta? Traz o filho para perto. Ô filho, vou lá fazer uma janta, o que você gosta. Quer me ajudar?
E ali você começa a conversar com a criança, com o adolescente. E também parar, porque adolescente gosta de olho no olho, né, pastora? Sentar e olhar olho no olho. E ter esse tempo, quando você estiver com seus filhos, ter esse tempo para estar com eles. E é um tempo para ser um tempo de qualidade. Para você sentar e olhar no olho, sentar 5 minutos e brincar no chão com os seus filhos. É tudo que eles querem. Eles não querem muito tempo, eles querem a sua atenção. Na verdade, não é nem tempo, é a atenção que você vai ter voltada só para ele naquele momento. Então, não se sinta culpada. Eu creio que muitas mulheres aqui podem ter passado anos e os filhos agora são mais velhos e ela se sinta culpada por ter trabalhado tantos anos e ter deixado os filhos. Você não tem culpa, irmã. Em nome de Jesus, vai cair por terra hoje essa culpa que você sente. Sabe por quê? Porque há uma necessidade e Deus vai curar você nesta noite disso. Em nome de Jesus. E hoje, que você tem a luz do entendimento, você vai dar esse tempo que você tem agora, porque essa ferida pode ser sarada agora, até mesmo com esse adolescente, com essa criança. Viu? Isso que Amém? a Paty está falando de tempo com qualidade, de olho no olho, eu tenho uma experiência para contar que, para mim, assim, foi muito marcante. Um dia eu estava em casa lavando a louça e a Gabi começou a conversar comigo, e eu, lavando a louça, tá bom. E aí ela falou assim para mim, o que eu estava falando para você? Ai, fiquei meio que enrolada. Aí ela falou para mim assim, ó, eu não vou conversar mais com você, mamãe. Ela tem 20, na época ela tinha uns 18, 17 anos. Ela falou, eu não vou conversar mais com você, mamãe, enquanto você estiver fazendo algo. Eu quero que você olhe no meu olho. Então, toda vez que ela tem algo para me falar, eu paro tudo. Posso estar dirigindo, eu vou parar o carro e eu vou ficar olhando para ela, para mim poder ouvir, dar atenção para ela. Porque, às vezes, a gente pensa que os nossos filhos, eles querem presentes. Às vezes, nós podemos pensar que vamos agradar eles com palavras, e, às vezes, é você olhar olho no olho. E eu passei 17, porque como trabalhei fora, sempre trabalhei fora, 17 anos que talvez eu podia ter perdido, eu perdi. Mas que eu não estivesse vivendo isso com ela hoje. Ela me deu um... E quando ela falou comigo, hoje é totalmente diferente a nossa relação. Hoje o que tem importância para ela, não é que não tinha importância para mim, mas a minha forma de lidar com ela fazia com que ela se sentisse que as coisas dela não tinham importância. E hoje é totalmente diferente. Hoje a gente para conversar, fala. Às vezes tem dias que é 1h da manhã, porque às vezes, como a gente sai daqui da igreja 10h30, a gente chega em casa às 11 horas, às vezes, e aí 1h da manhã eu estou lá escutando o que ela está falando. Às vezes eu estou até cochilando, ainda falo para ela, você me cutuca, falo para ela, mas eu estou lá ouvindo. Amém. Sabe? Gente, a Milena não para de piscar para mim, assim, ó. Tipo assim, tá vendo? Tá vendo? Gente, Milena, história de vida real, a necessidade dela é tempo também. Ô, Gê, Oi. isso tudo que a gente está falando é o amor incondicional que nós temos que ter para os nossos filhos. E é renúncia. É renúncia. É renúncia. Eu vou falar um pouquinho também sobre essa história de trabalhar, né? Eu conheço pessoas que muitas vezes trabalham para dar algo para os filhos, sabe? Conquistar coisas materiais. Eu quero que ele estude no colégio particular, eu quero dar as melhores roupas, eu quero dar os melhores brinquedos. E nem sempre é essa a necessidade do teu filho, viu? Então, se você tem a oportunidade de ficar em casa, meio período, né, se dá o luxo de também parar de trabalhar, irmãs, hoje você tem que avaliar com muito cuidado o que a sua casa, o seu filho precisa. Muitas das vezes, você analisa de uma forma como o mundo está analisando, mas você tem que orar a Deus, buscar no Senhor a resposta correta para o que realmente o seu filho está precisando naquele momento. Talvez o seu filho está prestes a entrar no mundo das drogas. E aí? Será que não é hora de separar e falar, não, eu vou abraçar esse filho, eu não vou perder esse filho para o mundo, porque esse meu filho é para a glória de Deus. Então, a gente precisa avaliar até onde eu preciso trabalhar. Por quê? Qual é a motivação de eu trabalhar?
É para eu ter mais um título? É para eu poder comprar minhas bolsas de marca? É para eu poder ostentar? Ou realmente é necessário? Porque hoje em dia a mulher, antes, gente, há muitos anos atrás, a mulher trabalhava para ter algo além, supérfluo. Hoje a mulher, o salário dela é para pagar contas essenciais na casa dela. Né? É para ajudar no aluguel, é para ajudar na luz, é para ajudar na educação dos filhos. Então, mudou bastante esse cenário. Mas, ainda assim, nós precisamos, como guardiãs do nosso lar, porque nós somos as mulheres que têm a sensibilidade. Deus nos deu uma sensibilidade que os homens não têm. Você sabe disso. Né? E essa sensibilidade dada por Deus é porque Ele sabe que podia contar comigo e com você para perceber o que está acontecendo no lar. E eu acho que essa história de trabalhar, ela precisa ser avaliada com muito cuidado. Porque, às vezes, você ganha o mundo e perde a sua família. Hoje eu posso compartilhar um testemunho Pode, meu sobre isso? Claro. A minha mãe sempre falou que eu tinha que, para mim sobreviver, eu tinha que trabalhar. Minha mãe enfiou isso na minha cabeça. Então, quando eu tive a Milena, né, esperei 5 anos, decidi ter a Vitória. Com 8 meses, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tinha que voltar a trabalhar. E, meninas, eu trabalhava e o que eu ganhava era exatamente para pagar a escola. Eu trocava a figurinha. E a Vitória, ela começou a ter uns comportamentos meio estranhos. E um dos comportamentos dela, que ela começou a chupar a fralda. Sabe o que eu amamentava? Ela chupava. Ela parecia que mamava aquela fralda. Eu falei, nossa, que coisa estranha essa menina. Começou a ter uns comportamentos estranhos. E a coordenadora da escola me chamou e falou para mim que ela estava tendo um quadro de insegurança. Né, porque ela estava com a mãe em tempo presente e, de repente, a mãe deixou ela na escola a tempo integral. E eu fiz assim com ela, o desmame foi assim em 15 dias. Então, você imagina uma criança que tinha uma mãe presente e, de repente, cadê minha mãe? Minha mãe sumiu. E ela começou a desenvolver comportamentos, meninas, assim, depois 2, 3, 4, 5. Demorou para se libertar da fraldinha, que a gente falava. Muita gente que conhece a Vitória lembra dela com aquela fraldinha, porque era a segurança, ela se agarrou na fralda, ela perdeu a mãe, então ela pegou a fralda. E ela se tornou uma criança medrosa. E eu não entendi o porquê a Vitória tinha tanto medo. Então, tem comportamentos, às vezes, que os nossos filhos têm, que é pelas escolhas que nós fazemos. Né? Ela se sentiu abandonada, né, de alguma forma. Aí, quando eu chegava em casa, adivinha o que eu ia fazer? Eu ia limpar a casa. Eu ia cuidar da casa, que tinha que fazer comida, eu tinha que lavar roupa. E eu não tinha esse tempo de qualidade que a Paty ensinou. Eu não tinha essa sabedoria. Glória a Deus que eu conheci esse Deus maravilhoso. E Ele foi abrindo os meus olhos, Ele foi curando, Ele foi restaurando. Né? Então, isso que a Jerusa falou é muito importante, porque hoje existe um ideal da mulher bem-sucedida, mas qual é a realidade da necessidade da criança? Nós precisamos olhar para isso. Ser bem-sucedida, segundo a palavra de Deus, é você ser reconhecida, louvada dentro da sua casa. A maior recompensa é você ter filhos, maridos, olhando para você e falando, essa é a minha mãe, essa é a minha esposa, que eu amo e que é bênção na minha vida. Irmãs, não se preocupe com os títulos e com o que vão pensar de você lá fora. O seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Eu já falei, olhando nos olhos da minha filha mais velha, numa situação, eu falei assim, eu largo tudo, eu paro tudo, se eu perceber que eu estou perdendo você. Porque eu não admito falar com as pessoas e dentro da minha casa eu perder o que eu tenho de mais precioso. O que é mais precioso para mim é a minha filha, é a minha família, meus filhos e meu marido. Então, isso é importante. Isso que a gente está falando de falar com as pessoas é muito sério. Eu sou a pastora da Rede da Juventude. E a maioria das vezes dos jovens que eu atendo, o que acontece? Para eles, os de fora têm mais valor do que eles. Às vezes, e é inconscientemente, mães, às vezes o meu sobrinho é melhor do que meu filho. Não a forma de você tratar faz com que ele se sinta inferior ao sobrinho, ao primo ou alguém aqui da igreja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que... A Gê ministrou. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Os nossos filhos é o nosso maior ministério. O nosso marido é o nosso maior ministério.
E aí a gente tem que cuidar, a gente tem que ministrar, a gente tem que zelar, virar uma leoa quando precisa virar leoa, sabe? Ser mansa quando precisa ser mansa, precisa trazer para perto, porque o que nós não dermos, as pessoas de fora vão dar. Eles estão esperando uma oportunidade. O diabo não brinca de ser diabo. E os filhos são tesouros do Senhor para as nossas vidas. E você tem que estar ali, ó, cuidando, vigiando. Agora, esses dias, eu não estou fazendo mais, mas porque a Gabi está dormindo muito tarde, ela está estudando muito a palavra, eu fico muito feliz por isso. Mas eu ia no quarto dela, ela estava dormindo, eu falava, Senhor, guarda ela. Senhor, livra de todo sonho contrário à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ela é tua. Ah, Senhor, em nome de Jesus. E eu ia ministrar ela à noite. Teve um dia que a gente até assustou, porque ela acordou, e eu também assustei, que eu estava orando com ela lá. Mas você tem que apresentar eles ao Senhor. É a nossa função isso. Agora, o viver é uma escolha dele. O que a gente não pode porque às vezes acontece coisas com os nossos filhos que não estão ao nosso alcance. Nós temos que ministrar, sim, nós temos que ensinar, sim, mas vai ter coisas que são escolhas dele. E muitas vezes nós nos sentimos culpadas por causa de coisas que eles estão vivendo hoje que não foi o que você ensinou. Por isso você não pode se sentir culpada, porque se você ensinou na palavra do Senhor, se você ensinou com amor, se você cuidou com amor, filha, a sua parte foi feita. E o Senhor está cuidando. Embora às vezes possa estar em algum lugar que não agrada o teu coração, embora às vezes possa estar vivendo momentos que não é o que você queria que ele estivesse vivendo, o Senhor está no controle de tudo. Eu estava lendo sobre Joquebed, a mulher, a mãe de Moisés. Mãe de Moisés. Ela lançou ele sobre as águas. Eu lembrei da passagem, lança o seu pão sobre as águas. Ela colocou ele sobre as águas. E ele foi lá no Egito, estava lá no Egito, que simboliza mundo. Ela teve a oportunidade de ensinar ele 2 anos, porque ela estava amamentando ele. E foi quando ela começou a ensinar a palavra do Senhor para ele. E se completa lá em Provérbios. Ensina no caminho que deve andar, que quando for velho não se desviará dele. Essa parte é da instrução, já já a gente chega lá. Amém. Calma aí. Quer falar alguma coisa sobre o sacrificar? Respeito de sacrificar, de se doar. O filho, ele sabe quando você se doa de verdade. Sabe. Independente se você trabalha fora ou não. A criança, o adolescente, o adulto, ele sente quando é de verdade. Então, muitas vezes, a gente quer, por um desencargo de consciência, negociar a nossa presença com os nossos filhos. É 5 minutos, mas é 5 minutos de verdade com teu filho. 5 minutos que vai marcar a vida dele. Sentar no chão, brincar, parar tudo, sentar num sofá, ouvir. Jesus, ele falou que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E ele falou também que nós, sendo mal, se o nosso filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, nós não vamos dar uma cobra. Imagine Deus como não quer dar o que é bom para os nossos filhos. Mas logo em seguida ele fala assim, aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você para elas. Então, você quer que o teu filho te escute? Escute ele. Você quer que o teu filho te respeite? Respeite ele. Você quer que o teu filho fique de verdade com você, ainda que seja meia horinha do teu dia? Fique de verdade com ele. Porque você pode marcar o teu filho num momento. Sabe, o meu filho, quando ele sofreu um acidente, que ele ficou internado, pegou várias bactérias, é uma outra história, que ele teve um livramento maravilhoso da parte de Deus. Eu tinha que vir aqui, abrir a loja de manhã, abrir a loja à noite, no domingo, e quando era por volta das 3 da tarde, eu passava na padaria, eu comprava um lanche daquele Maria Fumaça, que eu sabia que ele amava, e eu levava e ele comia escondido, porque não podia levar, né, lá no hospital. E eu ficava na porta. Gente, é uma bobagem. Mas ele falou para mim, eu nunca mais vou esquecer disso. Mas aquele tempo que eu saía correndo, pegava esse lanche, corria lá, falava, come, antes que chegue alguém, a enfermeira vai chegar. E ele comia aquele lanche, tomava aquela Coca-Cola, eu vim embora feliz, ele ficava lá internado, o tempo que ele ficou feliz. E são detalhes. Isso depois dele grande, né, homem, adulto, mas durante toda uma vida. Se doe de verdade para os teus filhos, em todo o tempo
que seja Essas real e coisas que verdadeiro. marcam são muito legais. São. Eu me lembro quando a Lídia tinha uns 5 anos, nós estávamos em casa num sábado sem fazer nada. Ela foi lá e pegou todas as minhas maquiagens. E ela perguntou, que tipo de brincadeira a gente pode fazer com isso? Eu falei, vamos se pintar de palhaço. Aí ela pegou, pintou o Jonas de palhaço, me pintou de palhaço e se pintou. E nós batemos uma foto. Eu revelei essas fotos e guardei num porta-retrato, né? Num álbum. Aí, quando nós mudamos para essa casa que eu moro hoje, e faz tempo já, ela disse assim, eu falei, olha, comprei um porta-retrato para pôr no seu quarto. Que foto que você quer colocar? Ela disse para mim, eu quero colocar essa do palhaço, porque eu nunca vou me esquecer desse dia, porque a gente deu muita risada. Foi coisa de 5 minutos pintar uma cara, e é coisas que marcam. Quando a Sandra falou de minutos, poucos minutos que marcam, eu me lembrei. E está lá a foto do palhaço no quarto dela. Amém. É amar mesmo, né? Olha só, os filhos devem se sentir confortáveis e felizes no lar. É dever dos pais prover um ambiente que conduza à sua adequada formação. Isto não significa luxo, mas atenção, esmero e constância. Amém, irmãs? Amém. Nós não estamos falando de muitas coisas. Nós estamos falando de nós. Amém? Talvez ele precise mesmo somente de você perto dele, de você com ele saber que pode contar com você. Amém? Nós vamos passar para o segundo item, que é sobre instruir. Gente, educar, ensinar, dá muito trabalho. Eu pareço aqueles gravador, acho que a Sandra vai lembrar, porque a Val também, mas algumas nem conhecem, aquelas fitas cassete que você gravava, você voltava e colocava de novo, play. Eu pareço isso, gente, porque eu vivo falando a mesma coisa. Não quero roupa na jogada. Vai pôr no cesto. Olha, vai escovar o dente. Olha, vai arrumar o quarto. Gente, é todo dia a mesma ladainha. E eu lembro da minha mãe com essa ladainha. É impressionante. A gente reproduz e depois a gente lembra, viu? Mas cansa. Mas eu tenho que ensinar. Eu não posso desistir. Eu tenho que ensinar. Eu sei que vou colher o fruto disso. Mas dá trabalho, né? Mas a instrução, ela vem junto com o amor. A gente que é mãe, a gente que ama os nossos filhos, a gente não pode deixar de ensiná-los. Né? E até os 6, 7 anos é a idade que eles absorvem. O Ancorão dos muçulmanos, eles são ensinados, né? Até os 6, eles começam até os 6 anos, eles têm que decorar, porque o que eles aprendem nessa idade, gente, eles nunca mais esquecem. São valores para a vida inteira. Então, eu e você precisamos instruir, nós precisamos ensinar, contar histórias bíblicas, usar musiquinhas. Hoje nós temos tantos recursos, né? Eu lembro que quando a minha filha foi para a antiga Mirim, que é a geração Kids hoje, a Paty falava, Gê, é um desafio ensinar a Isabela. Ela sabe todas as histórias, ela conhece tudo. Mas foi o quê? Eu ensinava, eu contava, ela tinha a bibliazinha colorida e fui ensinando. Mas, assim, de uma forma natural, não porque eu tenho que ensinar, não. Porque eles têm que olhar a vida cristã como leveza, né? Como uma coisa prazerosa e como uma coisa natural. Servir a Deus, gente, é um estilo de vida. Você não faz as coisas que o mundo faz porque você vai ser banido. Você não faz porque você sabe que não é certo e, por amor a Deus, você deixa de fazer. Mas é uma coisa natural e nossos filhos têm que saber que é natural servir a Deus. É bom servir a Deus. E servir a Deus tem que ser algo realmente que flui no nosso lar. Amém? Então, a instrução ela é importante. Então, olha, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo o velho não se desviará dele. Provérbios 22, 6, que o pastor lê toda vez que entrega aquele diplominha de consagração, né? Então, eu queria, né, que as minhas irmãs compartilhassem sobre a importância de instruir, porque, olha só, os filhos, eles não aprendem apenas por absorção ou imitação. É necessário instruí-los. O exemplo é importante, muito importante, né? Você falar é muito importante, mas tem que ir além, tem que ensinar efetivamente.
Quem quer começar? Posso começar? Pode, Eu Val. queria falar de sermos modelo. Esse ensina seu filho no caminho que ele deve andar, não é ensinar o caminho, é ensinar o caminho no caminho, caminhando com ele. Então a gente fala, eu vou ensinar a palavra, a igreja ensina e ele vai aprender e ele vai se lembrar. Não é assim. Nós temos que caminhar junto, e aí que entra o modelo de como nós somos dentro da nossa casa. Porque na igreja, de verdade, às vezes a gente é simpática, a gente é alegre, a gente não trata o outro mal. Né? E com os nossos filhos, às vezes a gente é um pouquinho mais dura, mais enérgica. E ele está vendo tudo isso, viu, mãe? Ele está nos analisando. Então, eu sempre falo no Aliança, se você quer ensinar seu filho não mentir para ninguém, você tem que ser modelo. Mas, por favor, quando tocar o telefone e ele falar, mãe, a moça lá do Boldrini está te chamando. Fala que eu não estou. Não fala que eu não estou. Então, como que eu vou ser modelo de caráter, né, se eu cometo erros? Então, ensinar no caminho é caminhar junto e dar estrutura, tá? Estrutura espiritual, estrutura física, prover necessidade e entender a necessidade emocional do filho. Porque cada filho tem uma necessidade emocional. Val, quando você fala de necessidade emocional, do que você está falando? Acho que vocês estão até enjoadas de ouvir isso. Mas eu falo muito isso porque a gente ensina muito isso no Aliança e realmente é verdade. A Milena, por exemplo, não gostava de abraço. E eu não conseguia ser efetiva no caminho, né, de ensinar no caminho, porque a minha linguagem com ela não era uma linguagem efetiva. A necessidade dela é tempo. Por isso que ela falou assim para mim, tá vendo, mãe? Tá vendo, mãe? Para tudo e me ouve. Tem filho que quer ser presenteado, tem filho que quer ouvir palavras de afirmação, tem filho que quer ser tocado, né? Então, existem linguagens emocionais. E eu acho que quando a gente pensa em ensinar esse caminho que Deus coloca para nós, é entender um pouco disso, porque Jesus, irmãos, ele tem um óculos vermelho. O bispo fala, né? Eu acho lindo isso quando ele fala. Jesus vê além. Ele vê as nossas necessidades e ele sempre fala com a gente na nossa linguagem. E ele é sensível. Pode ver, se você ora, sempre às vezes vem uma irmã orar por você e ela fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Por quê? Porque é Deus que toca o coração dela e sabe da sua necessidade. Então, nós, como mães, a gente tem que ter um pouquinho dessa sensibilidade. Não é de colocar o DVD da Ana Paula lá, a Vitória ouvia muito. Verdade. Quem é Jesus, Arca de Noé, sabia tudo. Mas eu e o Zé somos o modelo, eles estão de olho em nós. Verdade. Mais alguém? E isso sobre ensinar o filho no caminho que deve andar, às vezes nós temos dificuldades também de ensinar, temos algumas dúvidas. E é muito bom você procurar pessoas para te ajudar. Assim, nós estamos aqui disponíveis, se vocês precisarem de ajuda, que nem eu falei, a gente, é troca de experiência, nós vamos crescendo junto. Tem mães que são super parceiras, né, Débora? De vez em quando ela vem aqui conversar comigo, assim, nós crescemos juntos nas experiências e aí a gente vai aprendendo para poder ensinar, porque a gente não sabe de tudo. Nós temos que buscar em Deus, buscar com pessoas que professam a mesma fé, que têm a mesma direção, e juntos nós vamos ensinar os nossos. E isso é tão importante, tão verdade, gente, porque a gente se identifica com pessoas que estão, ou que já passaram, porque vira e mexe eu pergunto para a pastora Kátia, Kátia, vai passar essa fase da Isabela? Não fala? Vai passar essa fase? E se você observar a criança, tem as fases, né? Tem a fase que ela fica quietinha lá no carrinho, bonitinha, dormindo, e dá risadinha. Você fala, ai, que linda, né? Aí ela descobre o chão, começa a andar, não quer mais saber do carrinho. E aí é outra fase, aí é outra fase, aí é outra fase. Gente, e as fases, elas vão passando, né? Tem pessoas que falam assim, ai, eu não posso acostumar meu filho no colo. Eu falo, o quê? Como assim? Ele não vai ficar no seu colo para sempre. Aproveita, porque passa muito rápido. Segura seu filho no colo. Ah, mas vai ficar mimado. Vai nada. Daqui a pouco ele vai descobrir o chão e não vai querer mais o colo, ele vai explorar, ele vai querer espaço. Né? Então, assim, tudo tem sua fase, vai passar. Ai, meu filho não consegue ficar. Eu queria, às vezes, que as meninas ficassem paradas assistindo alguma coisa para eu ter um tempinho de fazer alguma coisa, sabe? Mas parecia que nunca ia chegar essa fase. Chegou. Né? Hoje elas ficam horas lá assistindo as coisas, né? E eu posso fazer um monte de coisa. Mas tem momentos que vai ter a fase que não vai ter nada que prende a atenção delas. Mas vai passar, irmãs.
tem fases e as fases vão passando. E a gente às vezes não sabe aproveitar as fases. Exatamente. A gente sempre quer que elas passem. E aí quando elas passam, o que você fala? Ai, que bom seria se tivesse... Você está grávida. Aí você fala, não vejo a hora de nascer. Aí daqui a pouco você fala, ai, que bom seria se estivesse lá dentro de novo, né? Ai, que bom seria se estivesse no colo de novo, né? Então, a gente precisa saber aproveitar essas fases. Posso falar alguma coisa de ensinar no caminho também? As crianças, elas esperam esse ensinar no caminho. Elas ficam esperando a mãe dar uma orientação para algo. Elas amam ser orientadas. As crianças, eu me lembro quando eu estava na escola, e a filha da Val, ela era uma menina movida à rotina. E quando não tinha parque, ela ficava desesperada, porque ela tinha uma rotina e ela já sabia o que ela tinha que fazer. E ela ficava para mim, mas por que não vai ter parque? Mas por que não vai ter parque? Ou seja, isso mostrava que a Vitória ela gostava de ser orientada. As crianças gostam de saber o que vão acontecer com elas. Por quê? Isso mostra para elas amor, preocupação, dedicação. Então, ensinar no caminho também é você saber falar para a criança o que vai acontecer com ela. Tudo o que vai acontecer durante o seu dia, explicar, sentar com ela, se importar com o que ela vai fazer durante aquele dia. O instruir vai em tudo isso. Instruir no que ela vai fazer em casa. Se você não fica com seus filhos, mas com quem que ele fica? Como que vai ser o dia dele? Você combinou com ele, junto com ele, você programou algo para que ele possa fazer durante a sua ausência, para que ele se sinta amado naquele momento, mesmo que você esteja longe, porque amar também é se preocupar. Então, ensinar no caminho também é você, junto com o seu filho, criar algo com ele para que ele possa se sentir amado, mesmo no tempo que você não esteja ali, presente naquele exato momento. É estar junto, mesmo quando você não está junto. É você olhar, eu sei que a minha filha, quando vê rotina, ela fala assim, mamãe, já fiz tudo que você pediu para eu fazer, e ela se sente amada, e eu falo, nossa, que bom, filho. Então, eu sinto que as crianças, elas têm essa necessidade de se sentirem, né, amadas. Sandrinha? Amém. Eu creio que esse instruir, ensinar, a palavra de Deus diz que se o Senhor não edifica, em vão nós edificamos. Se o Senhor não vigia, em vão a sentinela se coloca. Eu creio que você tem que ensinar e instruir, mas é no joelho e na oração que o teu filho vai ter entendimento, iluminação para entender o que você está tentando ensinar para ele. Porque os nossos filhos, ele precisa da revelação da palavra. Né? A palavra por si só mata, como a tua autoridade por si só mata, como a tua correção por si só mata o teu filho e afasta teu filho. Mas o Espírito, ele traz vida. Então, tudo que nós vamos passar para os nossos filhos, nós precisamos pedir a direção e a instrução do Espírito Santo de Deus. E a estratégia do Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que aqui tem exemplos de filhos que não têm um casal modelo dentro da casa deles. Que não tem um casamento modelo. Que tem uma mãe modelo, mas não tem um pai modelo. Ou tem um pai modelo e não tem uma mãe modelo. E aí? Aí está o marido. Julgo desigual, né? Aí tem o marido, que é Jesus. Não tem? Aquele que te instrui, aquele que te ajuda, aquele que é o outro braço ali para convencer o teu filho, o braço forte do Senhor, né? Porque às vezes o marido é o braço forte lá na tua casa, mas nós temos um braço que é mais forte, que é o braço do Senhor, amém? Eu creio que aqui tem mães que criou seus filhos sozinhos, mas teve um braço forte com você, porque se o Senhor não edifica, você vai edificar em vão com marido modelo ou sem marido modelo. Mas é muito importante que você seja modelo sempre, porque tudo começa em nós, para depois ser a partir de nós, né? Então, eu creio que a oração, a intercessão pelo teu filho faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Jesus, Deus, quando escolheu a mãe do filho dele, ele escolheu uma menina pobre, uma menina sem instrução, uma menina muito nova, mas ela tinha um temor no coração. Eu creio que a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada, ela será abençoada. Amém. Então, eu creio que aqui tem mães que temem ao Senhor. Amém.
e porque você teme ao Senhor, e porque você entrega todos os dias teu filho na mão de Deus, e porque teu joelho está dobrado, e você não vai desistir dele, no nome de Jesus, por nada. Você não tem motivo para dizer, eu não vou conseguir criar o meu filho, porque Maria, ela olhou e falou assim, eis aqui a serva do Senhor, faça em mim a tua vontade, faça através de mim a tua vontade. E eu quero dizer que Deus tinha um plano para Jesus. Deus tem um plano para o teu filho. Glória a Deus. Deus ama teu filho mais que você. Então não se preocupa. Faça a vontade de Deus. Espere e confia. Porque esse fruto você colhe. Amém. Mais cedo ou mais tarde você colhe no nome de Jesus. Porque Ele é fiel e bom. Amém? Amém. Amém. A instrução, irmãs, deve servir especialmente para formar um caráter moral no filho. Honestidade, justiça, perdão, generosidade, respeito pelos outros, critérios, pudor, modéstia, operosidade, diligência. Devemos aproveitar todas as circunstâncias para reafirmar e reforçar estes valores morais, éticos e espirituais. Irmãs, a escola está lá para ensinar conteúdo. Educação é você que vai ensinar. O que é certo e errado é você que vai ensinar. Ser generoso, sabe? Aproveita as circunstâncias. Entrou no inverno, começou a campanha do agasalho. Pega lá, filho, a gente precisa ajudar o próximo. Vamos ver o que você pode doar? Né? E ensinar a doar as coisas boas, as coisas que pode realmente usar, né? Ensiná-los a ser cidadãos, né? Respeitar as leis. Filho, olha, o sinal está amarelo, é para eu já ficar esperta, porque vai fechar, eu tenho que parar. Né? Se eu ficar passando no sinal vermelho, que testemunho que eu estou dando? Né? Eu preciso orientar. É a faixa de pedestre, às vezes você está com maior pressa, mas você tem que parar para a pessoa passar. E ele está observando a gente, em tudo. Aí o fulano te fecha, você e solta o palavrão lá. Ele vai olhar e fala, nossa, o que aconteceu com a minha mãe? Ela fica lá na igreja, santo, 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 e aquilo. Irmãs, é sério. É ser filha do Deus vivo em todos os lugares, inclusive no trânsito. Queimei a mão na panela. Fala aquele palavrão. Que isso? Olha isso. Fica quietinha, né? Tem gente que está se identificando, né? Não, tem que vigiar, irmãs. Nós precisamos ser modelos em tudo. Você não pode ouvir essas músicas. Mas que música que ele está vendo você ouvir? Você não pode assistir esse programa. Mas que programa que você está assistindo? Está me entendendo que o negócio é mais embaixo, que o negócio é mais profundo, que é mais sério? Nós precisamos ser referência. Filha, essa roupa aí é de piriguete, você não pode usar, não. Que roupa que você está usando, mãe? É muito sério. É muito importante você entender o seu papel de modelo, de exemplo, de viver mesmo, né? De servir a Deus em todas as áreas e em todos os lugares. Amém? E a instrução faz parte disso. Você tem que instruir, você tem que ensinar, né? Lá, quando eu era criança, eu tinha roupa de usar em casa e tinha roupa de ir na missa, porque eu era católica quando eu era criança. Né? Lá em casa, as meninas, elas sabem, essa roupa aí é de sair, essa roupa é de você usar no dia a dia. Porque elas têm que ter esse discernimento de que eu não posso usar tudo toda hora. Eu tenho que ter esse discernimento de ensinar o que tem valor, o que não tem, o que custa, o que não custa. Hoje, a geração Y, que é a geração deles, é muito artificial. Os relacionamentos são muito superficiais e são muito descartáveis. Nós temos que combater isso. Nós temos que passar para eles o quanto é importante, né? Você se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro. E essas coisas, a gente que tem que ensinar, através do nosso estilo e a nossa maneira de viver. Amém, irmãs? Então, cuidado com o que você assiste. Né? A Paty veio para mim e falou assim, pastora, o Jonas deu uma aula na Geração Kids e falou para eles que filme de terror não é bom assistir. Aí teve criança que levantou a mãozinha, pasme, falou, mas meu pai assiste junto comigo.
Aí ele ficou assim, bege, não sabia o que fazer, né? Coitado. Foi difícil. Aí eu falei, gente, a gente precisa entender que na nossa casa o controle do que vai ser assistido está na nossa mão. E quem é o adulto da relação? Quem é o responsável da casa para saber isso pode, isso não pode? E aí fica assim, Isso né? deve, isso não O deve. tio Jonas falou que não pode, mas a minha autoridade espiritual assiste comigo. Exatamente. Quebrou. Tio Jonas, discipulado, foi tudo por água abaixo. A casa é o primeiro lugar que eles aprendem. A igreja é aliada. Né, pastora? A Rede da Juventude está aqui para ajudar, a Geração Kids está aqui para ajudar, né? Tem os pastores, tem os líderes que ajudam, mas é aliada. A responsabilidade começa em casa. Amém, irmãos? Então, a instrução, ela é muito profunda, ela vai longe, a instrução. Ela tem que ser sempre lembrada como, eu preciso ensiná-los. Lógico que você pode pedir ajuda, né? E principalmente na oração, né, Sandra? Eu vejo que muitas das vezes, às vezes a gente precisa orar mesmo, pedindo uma direção de Deus, porque tem fases dos nossos filhos que vão exigir mais da gente. Então, a gente precisa da capacitação que vem do Senhor. Amém? G, e como essa instrução ela pode dar um resultado positivo. A Lídia passou por uma situação um pouco difícil e ela estava se sentindo mal. E eu até contei para as meninas que a primeira coisa que ela fez, como ela estava se sentindo muito mal, ela disse assim, mãe, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, põe o óleo ungido aqui. E ela ficava assim, Deus, em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha cabeça, porque nem nada do que o diabo está falando na minha orelha. Ela mesmo soube para onde correr na hora. Então, quer dizer, ela tem 10 anos. Quando a gente instrui, quando a gente faz, dá o testemunho de que, o que a gente faz para um momento difícil? A gente corre para os pés de quem? Foi o que ela fez. Ela correu para os pés de Jesus. Amém. Então, é isso que eu falo para a G. A gente que instrui as crianças, instrui a criança em casa, o que a gente quer? A gente quer que a criança olhe para o pecado e diz, eu não vou pegar. Porque a palavra de Deus diz, eu não vou fazer, eu vou para quem pode me curar. A criança mesmo vai dizer, quando você discipula, mesmo que alguém tente influenciar ela, como ela é influenciada pela palavra, ela vai dizer, não. Então, ela soube para onde correr, e isso me deixou assim impactada de ver ela falando, eu sei para onde que eu tenho que correr. Amém. Então, a instrução correta também pode levar, Amém. né? Eu trabalho, né? Meu trabalho é dentro de escola, e eu vejo hoje as crianças, gente, perdidas, sem referência. As referências das mídias sociais hoje são péssimas. YouTubers que falam coisas... Então, nós precisamos... É uma guerra meio desigual, né? Vamos combinar, né? A tecnologia, os amigos. Então, nós precisamos saber que os nossos filhos é nossa responsabilidade. A gente precisa estar o tempo todo com os olhos sobre eles. Amém? A gente precisa ver o que eles estão ouvindo, a gente precisa ver o que eles estão conversando, eu preciso ter acesso ao celular dos meus filhos. Ah, mas é invasão de privacidade. É cuidado. É cuidado e é zelo. Saber, é amor. A base é o amor, né? Para você fazer tudo isso, você ter todo esse cuidado, é porque você o ama. Então, nós precisamos vigiar, sim. Lá em casa eu tenho a tal da Netflix, lá eu assino aquele negócio lá. Mas... tem lá a senha que eu posso pôr para elas assistir até 10 anos. 12 anos em diante, eu tenho que pôr uma senha para liberar para elas assistirem. Por quê? Porque lá tem filmes para todas as idades, de todos os gêneros e tipos. E a curiosidade vai fazer ela querer assistir coisa que não é para a idade dela. E quem que tem responsabilidade sobre isso? Eu. Então, quem tem que controlar? Eu. Quem tem que ser a chata? Eu. Gente, a gente é a chata. Mãe, como você é chata, como você pega no meu pé. Eu sou chata porque eu te amo, filho. Amém, irmãs? Não tenha medo de ser repetitiva, não tenha medo de ensinar, de instruir. Não vai ser em vão. Você pode falar isso para a mulher que está ao teu lado? Não vai ser em vão. Não vai ser em vão. Deus vai honrar a sua disposição de fazer as coisas certas. Deus vai te honrar, minha irmã, de querer ser uma mãe abençoada para os seus filhos. E, por último, você quer falar alguma coisa rapidinho? Eu quero falar sobre... Senão não dá tempo. Sobre falar... A gente estava falando sobre ensinar, e eu sempre falei para a Gabi que a gente não faz porque a gente ama Deus.
Então, eu escolho não fazer porque eu amo o Senhor. Então, eu vou honrar Ele, então eu não vou fazer. E o primeiro trabalho dela foi no fórum. E nos finais de ano, sempre teve festas lá, só que eu não sabia. Ela trabalhou lá 2 anos. E nos 2 anos, teve as festas e convidavam ela para ir. E ela falava que não ia. Ela simplesmente, não, eu não vou, eu não vou. E numa das Jerusalém falar sobre celular, tudo, eu sempre falei para ela, eu não estou te espiando, não tô, eu quero estar a par de tudo, eu estou aqui para cuidar de você. E numa das mensagens lá, eu fui olhar e uma moça falando para ela que ela era careta, porque ela não ia na festa. E eu falei, que festa? Como que foi isso? Aí ela falou, eu falei, você não me contou? Ela falou, mamãe, eu não te contei porque eu não fui, porque eu não vou, e porque que nem sempre, você sempre me falou, eu escolhi amar a Deus, então eu vou honrar o Senhor com isso. Então, o princípio de tudo é ensinar a amar a Deus. E ela vai fazer a escolha dela. Ela não me falou, ela não me passou nada, não me comunicou, não tinha necessidade também, depois que a gente conversou, não tinha necessidade dela me falar, mas ela mesma tomou uma decisão por ela mesma. Por quê? Porque ela ama o Senhor e ela quer agradar ao Senhor. Amém. Então, são princípios. Ame ao Senhor. Mães, ame ao Senhor. Seu filho também vai amar. Amém. Amém. Então, vamos falar sobre disciplina, né, gente? O assunto, hein? Como disciplinar? Tem mãe que tem angústia, não sabe como fazer, perdido. E nós temos tanta gente dando pitaco como deve fazer, gente. Mas vou dar um conselho para vocês. Vai lá no livro da sabedoria, vai lá na Bíblia e se apegue na onde Deus fala da disciplina, né? Alguns versículos que eu separei, que eu acho assim extremamente maravilhosos, tá assim: vós, filhos, olá, Mi, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, agora é para nós, viu, Val? Não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Colossenses 3, 20 e 21. Mais um: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. O pai que faz vista grossa, que não quero contrariar meu filho, não está amando. Não está amando. Quem ama, corrige sim. Quem ama, fala sim que está errado, corrige, dá castigo, negocia, faz lá os combinados, mas precisa lembrar que é por amor que você vai corrigir os seus filhos. Está em Provérbios 3:12. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Aqui fala da vara, Provérbios 13:24. Né, a famosa varinha do amor, a varinha que a gente escolhe muitas vezes para ser um instrumento para corrigir. Né? Irmãs, vai ter psicólogos, vai ter filósofos, vai ter pessoas que vão estar orientando você, e vai ter leis, tudo para dizer que você não precisa corrigir os seus filhos. Mas eu escolho ficar com o que Deus diz sobre a vara. Ele diz que reter a vara não é simbolizar amar o seu filho. Então, eu prefiro acreditar que eu preciso usar a vara sim. Mas olha o que ele diz: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara a afastará dela. A vara vai fazer quebrar o eu da criança. A vara vai mostrar que ela precisa obedecer sim, porque há uma consequência para aquele erro. Amém, irmãs? É o Provérbios 22:15. Outra coisa muito importante: não retires da criança a disciplina. Ponha regras, ponha limites. Ele tem que saber, ele tem que fazer. Por quê? Se você tira, fustigando a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás como a vara e livrarás sua alma do inferno. Então, você não pode deixar de corrigir os seus filhos, porque isso vai ser livramento para ele, livramento do mau caminho. É muito importante a gente se apegar ao que a palavra de Deus diz. Amém? Aí aqui, olha, para fechar, o último que eu achei que é fantástico. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Provérbios 29:15. Traz vergonha. A mãe que não corrige traz vergonha.
eu tenho algo para compartilhar de experiência própria. Muitas pessoas, inclusive pessoas do mundo, tá? Pessoas que não são cristãs, que não sabem nem que eu sou pastora. O que as suas filhas têm? Elas são diferentes. O que elas têm? Então, da mesma forma que quem não corrige colhe vergonha, quem corrige colhe honra. Amém? Então, muitas das vezes eu escuto coisas sobre as minhas filhas. Uma tem 9, a outra tem 12. Mas elas já são testemunho vivo de que a vara, sabendo usá-la, vai trazer honra para você. Amém, irmãs? Então, falando sobre disciplina, eu quero que as irmãs aqui compartilhem, né? Tragam as experiências. Amém? Eu quero falar que nós devemos corrigir, sim. Não no momento da ira. Porque, às vezes, eles fazem coisas que nos tiram do sério e, às vezes, naquele momento, nós vamos corrigir. E aí a nossa mão pesa mais, a vara pesa mais. Aí você não corrige, você espanca. É. Né? Porque o sangue está fervendo, aí você vai... E aí você deixa dosa, marcas, né? Não nela, mas dentro dela, dentro dele. Então, tudo tem que ser com amor mesmo, irmãs. Não tem como. A gente pode ministrar tudo que a gente ministrou aqui, mas a base de tudo é o amor. E a Gê falando a respeito de você usar a vara, eu conheci um casal de pastores, eles são uma bênção. E eles contando a experiência deles, e ela, logo depois que ela casou, ela teve filho. E ela falou que ela começou a bater no filho por tudo que ele fazia, por tudo que ele fazia. E aí ela começou a procurar em Deus o porquê de tudo isso, tal. E ela falou que o pai dela nunca a corrigiu. E ela nunca se sentiu amada pelo seu pai, porque o pai dela nunca a corrigiu. E aí, inconscientemente, o que ela fazia? Ela batia no filho dela, corrigindo ele. Por quê? Porque ela queria mostrar para ele que ela amava ele. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E ela passou isso há 15 anos. Ela só foi reconhecer isso quando o filho dela estava com 15 anos. E é muito sério. Então, nós precisamos, sim, corrigir com a vara, corrigir. Uma vez corrigido também, queridas, principalmente com adolescentes. Corrigiu, você vai lá, você fala, tal. Acabou o assunto. Não fica falando depois. Não fica ali argumentando. Não fica. Sabe por quê? Porque quem é o acusador é o diabo. E muitas vezes nós, mães com adolescentes, o que nós fazemos? Nós falamos, aí daqui a pouco, mas você acabou de fazer aquilo. Daqui a pouco passa, mas você fez aquilo. E aí começa a trazer algo para ele que já acabou, que já passou, mas você não deixa ele viver o novo. Então, nós precisamos corrigir, sim. Corrigiu, acabou. Acabou naquele momento depois. Não precisa ficar lembrando aquilo, ficar remoendo aquilo, ficar trazendo para ele de novo. Entendeu? Amém. Porque a vara, ele fala da vara aqui. Tem motivos, né? Deus é sábio, né? Por que a vara, né? Por que não bater com a mão? A mão é para abençoar, a mão é para fazer carinho, a mão, irmãs, não é para bater no seu filho. Amém? Começa por aí. A criança tem uma área que todos nós temos, uns mais vantajosos, né? Dá licença, outros nem tanto, que é o bumbum, né? Macio, fofinho, preparado para receber lá os chineladas, a varinha, não é? Não é no rosto, né? Não é lá o lugar de você corrigir seu filho. Amém? Começa por aí. Nós temos que ter sabedoria. O fato de você não corrigir com ira é maravilhoso. Às vezes você fala, nem tô com vontade mais de corrigir ele. Dá até aquela tentação, sabe? Mas não. O que você combinou, você tem que cumprir. Isso é fato. Não é aquela pessoa que, conforme a circunstância, vai mudando. Não, porque você vai perder sua autoridade. Você precisa cumprir, porque Deus nos corrige. E Deus nos corrige porque Ele nos ama. Amém? E não tem 1, 2, 3. Não tem 1, 2, 3. Não podemos vai com lá, 1, 2, Val. 3, tá? A gente fica 1, 2, 2,99, 2,99,99. Gente, não. Por que a Bíblia não fala bata no seu filho? Corrija. Bater é
agredir. Corrigir é ensinar o caminho. Está errado, ensina o caminho. E por que com vara? Porque vara gera segurança. Não é rider, não é cinta, não é croque, não é beliscão, não é puxão de cabelo, não é sabe assim, um bolsada. toquinho. Já ouvi criança falar que a mãe dava bolsada. Joga a bolsa na criança. Aí a Cabo criança, de vassoura. Cabo de vassoura. Isso. Então, uma criança, você começa, 1, 2, 3, eu vou bater, hein? Eu vou bater, vira terrorismo. A criança fica desesperada porque ela começa a tentar se proteger, porque ela nem sabe de que forma ela vai ser disciplinada. E da onde vai vir, né? É. Então, correção é ensinar o caminho, sentar olhando nos olhos, explicar o porquê ele vai ser disciplinado. Ele precisa saber o porquê. E apresentar a varinha do amor, fala assim, filho, tá vendo? A partir de hoje, ó, eu ensino aliança. A mamãe quer pedir perdão para você por todas as vezes que eu bati em você de forma violenta, onde eu agredi você. E quando eu fiz isso com a Milena, ela chorou muito. Por que a Milena chorou? Porque ela tinha mágoa. Porque ela apanhava de rider, de cinta, de croque, de beliscão. Sem Jesus, a gente fazia de tudo. E quando eu aprendi, e eu expliquei para ela, a partir de hoje só tem essa varinha, que é a varinha do amor. Deixava longe, assim, em cima da geladeira, para que elas não tivessem acesso. Né? E aí, quando elas faziam aquilo de errado, eu explicava e dava uma chance. Se elas fizessem de novo, aí ela ia ser disciplinada. E sem 1, 2, 3. Isso é muito importante, gente. Criança, você tem que entender que criança é criança e tem as suas coisas, aquelas coisas de criança. Então, se você dá uma tarefa para ela, que não é de acordo com a idade dela, e ela derruba, gente, a culpa é sua, não é culpa dela. Ok? Então, a gente tem que respeitar também as faixas etárias. Ok? Se ela quebrou, se ela derrubou, tem mãe, gente, que quando se suja, pelo amor de Deus, como que eu vou tirar essa mancha? Ela é criança. Não tem jeito. É criança e ponto. Então, às vezes, a gente exagera, a gente quer um gomadinho, tem criança que nem se mexe. Né? Já era isso, gente. Eu lembro que quando a criança nascia, ela demorava 5 dias para abrir o olho. Hoje ela nasce olhando, dando risada, fazendo até selfie se deixar. Né? Então, a gente tem que entender e respeitar os nossos filhos, as limitações dele. Tá? Então, coisa de criança acontece, respira fundo. Conta até 1000 se precisar. Mas ela é criança. Você é o adulto da relação. Amém? A outra coisa importante que a Val falou é sobre ela fez, ela não sabia. É novo para ela. Então, ela tem uma chance, ok? Filha, isso não é certo. Você não deve fazer isso. Tá? Então, na próxima vez que você fizer, agora você sabe que não pode. Você vai estar me desobedecendo. Então, se você fizer, você vai ser corrigida. Mas não pelo que fez. Ele tem que ser corrigido pela desobediência. Quando o filho é obediente, isso até com Deus. Se você é obediente, irmã, não vai ter como ele te corrigir. Amém? Porque Deus é justo. Então, nós precisamos ser justos. Por isso que as crianças precisam ter bem claras as regras da casa, de quando você vai sair com o seu filho, você precisa explicar para ele, nós vamos a um shopping, você tem que se comportar, como que se comporta. Então, na verdade, a criança ela precisa saber quais que são as regras da casa dela, porque às vezes a criança acaba sendo disciplinada e não sabe nem por que está sendo disciplinada, ou se não fez uma coisa que ela talvez nem sabia que ela não podia fazer, porque às vezes o pai não orientou. Então, as crianças elas precisam saber ser orientadas das regras, do que pode, do que não pode, até aonde ela pode ir, até onde ela não pode ir, para que ela possa ter um entendimento, para que depois ela não possa ser corrigida por algo que ela também não sabia, né? Então, eu acho que isso também é bem importante. Quando eu aprendi o negócio da vara, gente, eu tinha uma vara em casa e eu tinha uma que andava com a minha bolsinha. Você via a minha bolsa de fraldinha, de roupinha, porque eu morava em outra cidade, né? E você viu uma varinha, assim, apontando, assim. Não sabia quando que ia precisar usar a vara, né? Então, eu tinha uma vara também que eu andava comigo, porque eu falei, não, eu sei que isso aqui vai ser bênção para a vida da minha filha. E foi no início. E eles são tão espertos que depois, gente, você quase não usa. Verdade. Você quase não usa a vara. Porque eles sabem, né, que aquilo ali é verdade, aquilo ali é fato, que a minha mãe é sim, sim, não, não. É sim,
e é não. Não volte atrás com chantagem. Mas ele chorou, saiu lágrima de verdade. E daí você já falou não. Irmã, vocês têm que ser justa, você tem que ser firme. Viu? Vai doer mais em mim do que nele. Então, você tem que trabalhar algo em você, porque daí depois vai doer mais em você do que nele se você não corrigir. Achei lindo aquele versículo que a pastora falou sobre a mulher que ser envergonhada se não corrigir o seu filho. É isso que vai acontecer. Então, você precisa fazer o que é para ser feito agora. Vou contar um testemunho meu. Fui no shopping com as minhas filhas. A Isabela fez um escândalo. A Amanda não era nascida ainda. A Isabela fez um escândalo naquele shopping. Gente, eu falei, o que é isso? Eu não conheço. Mas é minha filha, né, gente? Esperneou, bateu o sapatinho. Eu falei, quê? O sangue ferveu. Eu falei, Isabela, vem cá. Fui lá para o banheiro. Respirei naquele banheiro, dentro do banheiro, fechada no banheiro. Eu falei assim, escuta aqui, filha. Você nunca mais vai fazer isso. Eu vou te corrigir. E hoje, eu esqueci a vara lá no carro. Eu não vou no estacionamento buscar. Hoje eu vou usar sua sandália. Usei a sandalinha dela. Abaixa aí o shortinho e eu vou te dar no seu bumbum. E você nunca mais... Gente, ela nunca mais fez. Ela nunca mais fez. Porque foi algo absurdo. É aquilo. Nós vamos no shopping, tem que respeitar, tem que não fazer, não pede, porque eu não vou comprar tudo que você quer. Sabe? Gente, entra em loja que tem coisa cara, já falo, mão para trás. Você ri? A Amanda, para derrubar as coisas, não tem igual. Porque tem filho que é mais cuidadoso, tem filho que não é. Eu conheço os meus filhos, eu já falo, mão para trás. Não pega nada, que se quebrar eu vou ter que pagar. Mão para trás. Você tem que ensinar. Amém? Então, assim, vai acontecer várias situações, irmãs. Então, eu estou contando uma, você precisa se identificar, porque é coisa do dia a dia que a gente tem que contar. Não pode enfeitar. Viu? Acontece com todo mundo, ok? Nós somos gente como vocês, e a gente também precisa de orientação. Amém? Alguma colocação? Eu só queria colocar, quando a gente tem filhos de idade muito diferente, que nem o meu, que é 5, às vezes a gente corrige eles de forma injusta, porque elas brigam, e aí você tem que tomar partido. E aí? Vai bater nas duas? Vai bater? Não, ó, eu falando errado. Vai corrigir as duas? Ou corrige aquela que não é a errada? Então, nesse momento, muitas vezes eu tive que parar, ouvir as duas separadamente para ser justa na correção, tá? E a mulher que trabalha fora, que tem muita tarefa, ela vai achar que isso é chato. Nossa, isso leva muito tempo, mas é necessário. Porque dependendo da forma que você corrige, causa muitos traumas e afasta a criança de nós. E aí o seu filho começa a ter um comportamento de isolamento, ele para de falar. Por quê? Porque ele está se sentindo injustiçado. Tá? Então, a correção... Tá do abuso, né? Isso, ela tem que ser uma correção segura, porque senão entra a injustiça, entra a raiva, vem a rebeldia, e aí o filho começa a dar um pouquinho de problema na escola, para chamar a atenção dos pais, e você não está entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, de verdade, irmãs, eu queria falar para vocês que, ai, Val, parece absurdo isso, Deus vai te capacitar. Mas eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho, eu não tenho coragem, mas ele precisa, porque quem ama, educa. Olha, vou contar mais uma, aí eu vou deixar a Sandra falar, porque sempre tem algo maravilhoso para falar com a gente. Corrigi a Isabela com uma dó, a varinha não doía. Aí eu liguei, eu tive o privilégio de ligar para a pastora Priscila, do pastor Neco, que tem um livro sobre isso, que é uma benção. Pri, a Isabela não está adiantando. Aí ela falou na hora, ela falou assim, você não está corrigindo nada. Você só acha que você está corrigindo. Não está doendo, filha. Ela já está te enganando. Eu falei, Pri, é verdade, eu estou com dó. Ela falou, olha, vai devagarzinho, ela é pequena, então, você tem que bater de acordo com a faixa etária, viu? E é sempre 3. 1, 2 e a última você capricha. 3, pá! Ai! E chora, viu? E se não doer, eles ficam sem vergonha. Verdade. Sandra, oi. Ixi. Eu já ouvi um pastor dizer que até que saia da sua casa.
Olha. Eu falo assim, ó, que vergonha desse tamanho, vou ter que usar vara, Isabela. Olha, eu comecei com 1 ano e 8, acho. Com quanto? 10 meses. A Entendem, pastora gente. Priscila falou para mim, Gê, os meus, desde piquititico. As Eles cria- entendem. As crianças fazem birra a partir dos 9 meses. Eu assisti um vídeo uma vez que eu achei muito engraçado. Um bebezinho de 11 meses, ele... a mãe na frente. A mãe ia saindo da cozinha, ele... a mãe aparecia, ele... Então, filha, cedinho já dá para corrigir. Eu acho que eu comecei com 2 anos. Acho que foi com 2 anos que eu conheci a varinha. Que ela fez birra. Todo dia ela fazia eu passar vergonha na entrada da escola. Até que um dia eu liguei para a Priscila. Pri, olha, está acontecendo isso. Ela vai, pega ela, leva ela no carro e corrige ela lá no carro com a varinha. Falei, professora, dá licença um pouquinho. Eu já venho com a Isabela aqui. Fui para o carro. Gente, fiz isso. Voltei. A Isabela, oi? Entrou. A professora, o que você fez? Nada não. Nada não. Eu vou falar para ela. Sou boba para levar sermão depois? Nada não. É coisa, conversa minha com ela. Nunca mais ela fez uma birra na frente da escola. Todo dia ela entrava, dava beijinho e tudo. E ia para dentro da escola. Cada coisa, né? Sandra, fala ali com um pouquinho, você está muito quietinha. A palavra de Deus diz que nós devemos corrigir com amor, exortar. Aquele que exorta, exorta com amor. E exortar é dom. Exortar é um dom. Se você procurar lá, é um dos dons. Então, nós temos que pedir esse dom para Deus. Né? Como exortar o meu filho? Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer. Talvez dar uma varada até 10, 11, 12. E quando eles têm 20? Você vai dar varada neles? Né? E eu creio que esse exortar com amor é o quanto que eu desejo que ele mude e o quanto eu quero corrigir para mim não passar vergonha. Né? O amor é aquilo que você fala, ele vai sofrer uma consequência maior do que a varada que eu estou dando, que vai ser de Deus. Porque Deus ama, mas Ele nos perdoa, mas Ele não nos livra da consequência. Então, esse peso de pensar que os nossos filhos vão sofrer uma consequência, gera um amor dentro de nós, que eu creio que é genuíno a forma como nós vamos exortar, é genuíno a forma como nós vamos chamar a atenção, e mais genuíno ainda é a forma como nós vamos dobrar o nosso joelho e falar, Deus, tenha misericórdia, ajuda, alivia, porque eu creio que toda mãe é uma intercessora, amém? Eu falo que ninguém sabe clamar pelo teu filho como você, não é? E a tua oração é atendida. Então, eu tenho uma experiência com esse negócio que a Val falou de não saber o que fazer quando é uma diferença de idade. Na época, o Luiz tinha 10 e a Bruna tinha 5 para 6 anos, e eu estava lavando louça e eles vinham, por que ela fez isso? Bruna, não, mas ele fez aquilo. Luiz, não. E eu falei assim, eu parei, olhei e falei assim, eu não sei o que fazer com vocês. Se virem. Vão lá para a sala e se virem. Eu não sabia o que fazer, porque ele falava, eu dava razão para ele. Ela falava, eu dava razão para ela. E eu voltei e falei, vão lá para a sala, vocês dois vão se acertar. De repente, eu escutava gargalhada, gente. Eu cheguei na sala, estavam os dois se rodando assim, e eles falavam, ela mandou a gente se virar, e eles riam, e ficava atordoado. E eu quase morri de rir. A gente sentou naquele chão e a gente riu junto. Eu falo que, às vezes, o bom humor supera um pouquinho quando você não sabe o que fazer, né? Exortar com amor e pedir esse dom, né? A criatividade. Eu penso que a criatividade é tudo, né? É tudo. Uma mãe bem-humorada, uma mãe que não passa tuas angústias para o teu filho, que não passa tuas frustrações para o teu filho, para crescer filhos saudáveis. Às vezes você não pode dar tudo, mas você ensina o teu filho que ele é mais do que um sapato de marca, ele é mais do que uma roupa de marca, Amém. Ele é mais do que o corte de cabelo, né? Ele tem um valor que supera qualquer coisa que está no exterior, né? Então, isso aí, o filho aprende com você, o filho aprende com nós. Então, ensina isso, né? Amém. E eu creio que nós vamos criar, e se depois de você ensinar tudo, ainda acontecer, porque pode acontecer, dele crescer e dele se desviar, mesmo você ensinando, né? Ele vai sofrer as consequências, ele vai.
Mas a palavra de Deus diz que assim como o Senhor está com a asa aberta esperando, você também. Ele vai saber que você é um lugar seguro. Você é um porto seguro. Então, você que está aqui, que o teu filho desvia, ou já desviou, ou está desviado, o Senhor ama o teu filho. Amém. O Senhor está com os braços abertos para o teu filho. Amém. Então, ore para que haja um arrependimento na vida do teu filho. Para que assim como aquele filho pródigo caiu em si e falou, vou voltar, o teu filho volta no nome de Jesus. Amém? Porque Deus é bom. Ele é. E Ele tem um plano na tua vida e na vida do teu filho. Só para completar rapidamente, que a Sandra falou que Ele vai encontrar em nós um porto seguro. Ele vai encontrar em nós o amor de Deus. Amém. Por isso que Ele vai voltar. Por isso que o primeiro é amor, viu, gente? O amor. Ó, normas importantes na disciplina, eu vou encerrar. Os pais não devem dizer ameaças nem expressões de desagrado. Uma vez que advertir os filhos sobre as consequências de certa conduta, a disciplina deve ser aplicada imediatamente se desobedecerem. Ver Eclesiastes 8:11. E a disciplina ela deve ser aplicada com firmeza e decisão, de acordo com critérios estabelecidos, não deve variar, cada hora você fala uma coisa, não. Segundo as emoções do momento, também não. Amém? De maneira proporcional à ofensa, que é tão grave, o que não é, a gente tem que ter esse equilíbrio. E sem ira ou amargura. Do contrário, esse sentimento será transmitido à criança e se reproduzirá nela. Veja Colossenses 3:21. Agora, mais do que tudo, também é importante a reconciliação, gente. O processo de reconciliação. Lembremos do lugar transcendente que tem a oração e o perdão. E não prolonguemos excessivamente na correção. Entra naquilo, corrigiu, acabou. Não cancela passeio, não cancela nada. Corrigiu, acabou. Vamos viver o que a gente planejou. Quantas festas talvez você tenha deixado de ir, porque você ficou lá naquele remoendo. Corrige, vamos para a festa. Passou, Deus nos perdoa e esquece. Você também tem que ser assim. Amém? Quero agradecer ao Senhor, mas acabou o nosso horário, gente. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, como acabou. Mas eu quero só dizer uma coisa, irmãs. Não fiquem preocupadas. Porque mesmo se você não conseguir fazer metade disso, né? Eu quero dizer para você que você tem um Deus que está do teu lado. Eu quero dizer que você tem um Deus que não te abandona e não abandona o seu filho. Eu quero dizer que Deus está no controle da sua vida, da sua casa. Faça a sua parte, faça o que você puder fazer. E aquilo que você não puder fazer, Ele vai fazer. Nós não vamos estar com os nossos filhos o tempo todo, mas o Senhor vai estar com os nossos filhos o tempo todo. E feliz é aquele que confia no Senhor, porque Ele não nos desaponta, não nos abandona, Ele é fiel até o fim. Amém? Fica tranquila. Diz para a mulher que está ao teu lado, fica tranquila. Fica tranquila. O Senhor é fiel. Amém?